Hoje é com muita alegria que a gente recebe aqui o nosso palestrante, o Dr. Frederico Price, que é um querido da casa, né, um associado muito antigo aqui, e é uma honra muito grande estar nos recebendo nesse dia para palestrar. Estou ao lado da minha diretora jurídico-pedagógica, a doutora Fátima Santoro, que também é uma alegria muito grande sempre vê-la presencialmente. E, sem muitas delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Fátima fazer a apresentação do nosso palestrante, ele iniciar a palestra, para a gente não atrasar os trabalhos. Uma boa noite para todos. Oi, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Estava com saudade da nossa banda, né? Semana passada, acho que eu não consegui nem pessoalmente. Não, abri, né? Tudo eu gostei, não consegui abrir. Mas, muita tristeza, tive que sair da live. O show foi ótimo, já foi um sucesso, né? Estava com a casa cheia, tanto aqui, de forma presencial, como virtual. Eu gostei, me perdoe. Quase que eu peguei meus alunos, deve chegar e gente, mas hoje não, vamos todo mundo da banca. Mas não podia, tinha de prova, aquela confusão, por isso eu não pude ficar. Mas já soube que foi um sucesso. E hoje nós estamos com o nosso palestrante também, doutor Frederico Price, que é uma honra a gente estar aqui recebendo. Peço milhões de desculpas, porque geralmente devido a esse novo normal, né, a gente ter as nossas atividades de forma híbrida. Também a gente está até mudando os horários das nossas palestras presenciais. Nós estamos revendo isso. Logo quando a doutora Alessandra assumiu, nós ficamos de... Acho que eu vou tocar. Eu já pensei. Estão me ouvindo melhor? Acho que agora está melhor. Né? Então, nós temos aí uma proposta das palestras presenciais ser de 17 às 19 horas. Né? Porque é uma forma de a gente sair um pouquinho mais cedo, né? Considerando, né, hoje o nosso centro da cidade fica muito deserto, então a gente está tentando ser pontual no início das nossas palestras. Então, quando é às 18 horas, começar no máximo às 18h10, para que a gente consiga às 19 horas já estar terminando, para até 19h15 vocês possam estar, né, já, infelizmente, já encerrando as atividades da banda. Então, nós estamos revendo isso tudo, né, desse novo normal. E até os nossos seminários, nossos cursos, também nós já alteramos já as datas, e a gente está tentando fazer isso. Da semana que vem, nós estamos mantendo às 18 horas, né, a Bani Debate, mas já estou pensando em maio a gente rever essa questão das 17 horas. Tá? Então, eu peço desculpa ao doutor Frederico, mas todos nós ficamos presa. A doutora Alessandra dando um telefone para mim, você está vindo daqui a 15 minutos. E daqui a 15 minutos, eu só cheguei essa hora aqui e eu estava aqui pertinho. Mas peço desculpas. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né? Estamos aí fazendo já são os 30 anos da lei, que é os novos aspectos da função social e econômica da sublocação, com o doutor Frederico Price. O doutor Frederico Price é advogado, é árbitro do CDMA, professor da EMERGE, pós-doutor, doutor e mestre em Direito pela UERJ, diretor regional da FIAPS Brasil. Então, é uma honra recebê-lo. Vou passar a palavra, deixa eu ver o horário aqui nosso. Veja, estamos começando bem adiantado, 18h20. Então, nós consideramos geralmente, doutor Frederico, assim, 40 minutos, com 10 minutos para debate, para tirar dúvida. Tanto que a gente começa na forma virtual, prestigiando os nossos associados que estão de forma virtual, e em seguida abrimos para o debate de forma presencial. Então, a gente teria, então, 50 minutos de palestra, logicamente isso pode tirar até 1 hora, a ocupação que seria 19h20. Então, vamos tentar ver se a gente consegue terminar às 19h10. Né? Então, é uma honra, mais uma vez, estar com você aqui presente, que seja
o primeiro de vários encontros, nós estamos com vários seminários, workshops, e vai ser uma alegria tê-lo também aqui com a gente nesses eventos. Então, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Fátima, privilégio estar aqui com vocês. Presidente Alessandra, muito obrigado pelo convite. Na verdade, o convite veio também da professora Fátima. Agradeço a presença de vocês aqui no ambiente físico, né, e no ambiente virtual. Cumprimento todos aqui presentes, né, no ambiente físico, na pessoa do nosso querido João Fernandes, né, que eu tenho uma estima e uma admiração, até porque foi amigo muito próximo do meu pai. Eu falei assim como a Fátima também. No ambiente virtual, eu gostaria de cumprimentar todos aí presentes, a Daniela, né, que eu estou vendo aqui, a Daniela Capanema, Dino, a Pedrosa, a Beatriz, a Rimena, o Emílio e a Tânia. Né? Muito obrigado aí pelo prestígio. Bem, gostaria também de registrar, né, que eu sou associado aqui da ABAME desde junho de 2000. Vou fazer 22 anos como associado aqui da ABAME, desde 2000. Me formei em 98, então desde 2000, há 22 anos, sou associado aqui da ABAME, com muito orgulho. Bem, prometo ser breve, né? A ideia vai ser um briefing sobre o tema que eu propus, porque de uma forma mais aprofundada, com notas de rodapé, com referências ao direito brasileiro e estrangeiro, consta aqui dessa obra em homenagem aqui ao professor Silvio Capanema. Esse tema foi aprofundado, né, no capítulo que eu dediquei ao tema da sublocação. Numa outra oportunidade, presidente Alessandra e diretora Fátima, a gente pode depois participar para os nossos associados, as sugestões que apresentamos através da Comissão de Direito Urbanístico do IAB, junto à comissão da Câmara Municipal, que está debatendo o novo plano diretor da cidade. Né? Então, nós fizemos algumas sugestões, tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, as sugestões foram muito bem recebidas pelo deputado Márcio Santos, Rogério Mourim, Rafael Aloysio. Representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo estiveram presentes e também aderiram às sugestões que foram apresentadas. Eu acho que isso é importante compartilhar com todos vocês, porque o plano diretor, assim espero, vai revigorar, né, o nosso crescimento urbano ordenado e promover também, né, um ambiente melhor para a construção civil, o acesso à moradia, novas moradias e também com reflexo imediato ao mercado de locação. Bem, então, me foi proposto, né, esse tema dos novos aspectos do contrato de sublocação, né, do imóvel urbano, função social e econômica. Né? A gente sabe que todo contrato ele tem necessariamente uma função social, uma função econômica. Notadamente porque o contrato de locação ele realiza um direito fundamental social, que é o direito à moradia. Mas, por outro lado, né, por ser um contrato bilateral, oneroso, sinalagmático, ele também tem uma função econômica ao remunerar, né, no caso ali, a figura do sublocador. Mas com efeitos econômicos também para o locador, na medida em que veremos o locador ele pode cobrar subsidiariamente do sublocatário, né, o aluguel e os encargos da locação, né, que porventura não sejam pagos, adquiridos pelo sublocador locatário.
E é interessante falar desses novos aspectos, porque a lei é de 91, como a Fátima colocou aqui, já são 30 anos de lei. Né? Então, são 30 anos de lei, muita coisa aconteceu. E o direito é dinâmico, né? O direito vai atrás dos fatos sociais. E vale a pena que nesse breve introito da lei, né, que eu faço aqui no livro, registrar que o projeto, na verdade, o anteprojeto de lei que foi elaborado, né, a 6 mãos pelo professor Silvio, pelo professor Geraldo e pelo saudoso professor Cantizano. Foi um anteprojeto que foi debatido prima facie, foi objeto de discussões no ambiente, né, associativo. No ambiente associativo da ABAD, da ABAME, na FENAD, a Federação Nacional do Mercado Imobiliário, e também numa convenção no CONAI, né, que foi, salvo engano, realizado em Curitiba, no Paraná, em 1989. Então, isso já demonstra que esta lei é uma lei não apenas democrática, sob o ponto de vista procedimental, mas também sob o ponto de vista material. E é o que eu sustento aqui no introito deste artigo. Esta lei, portanto, foi objeto de debates do ponto de vista dos corretores, das administradoras, dos advogados, dos locadores e dos locatários. Daí porque esta lei, né, ela promove um reequilíbrio, né, dos agentes da relação ex-locato. É por isso que essa lei, né, ela é exitosa, na medida em que ela, no debate que precedeu a promulgação em 91, né, ela ouviu todos aqueles interessados, né, inclusive os agentes do mercado. Eu gostaria de acrescentar também, né, uma fala importantíssima aqui do professor Silvio, acerca de algumas características dessa lei. A primeira característica dessa lei, né, que é o que eu acabei de lhes falar, ela é fruto de um debate plural qualificado, legitimado pela antecedente participação de atores da sociedade civil, notadamente das entidades associativas representativas do segmento mercadológico imobiliário. Esta lei é exitosa ainda porque é resultado de um considerável consenso interna corporis do parlamento, revelado por substancial aquiescência das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados quanto ao texto proposto. Também é produto da harmonização da síntese possível dos interesses gerais da sociedade, sobretudo das partes direta e indiretamente envolvidas na relação locatícia. E, por fim, ela é caracterizada como uma legislação de emergência que veio apaziguar, né, aquele ambiente hostil que havia, né, entre os locadores e locatários. Tanto é que ela tramitou em regime de urgência, né, pelos poderes executivo e legislativo, seguindo um procedimento sumário. Por fim, caracterizada por uma forma expositiva de uma singular linguagem simples, como era, né, de praxe do professor Silvio Capanema, de uma clareza, né, e de uma concisão, empregando uma terminologia de imediata acessibilidade, não endereçada apenas aos técnicos do direito,
mas também aos interessados da relação locatícia. Locador, locatário, sublocatário, o fiador, né? E as imobiliárias de um modo geral. Então, a gente já descobre aí o motivo pelo qual a lei foi exitosa nesses 30 anos. Bem, segundo ponto que eu acho que merece destaque. Essa lei ela é muito mais que uma simples lei, ela é um microsistema. O que é um microsistema? Assim como a gente tem, por exemplo, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, né, que trata da relação do fornecedor com o consumidor enquanto destinatário final, a gente tem a nossa lei do inquilinato, né, que é um microsistema porque ele envolve, né, regras de natureza substancial, material e também processual. E as regras de natureza material, né, são normas, né, de direito civil, normas que imputam delitos, contravenções penais, né? E esse microsistema, né, é um microsistema que eu qualifico como um microsistema inovador. E por que inovador? Porque, de forma seminal, a lei do inquilinato, ela já deu os primeiros passos da chamada Convenção Processual adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, de uma forma pioneira, professora Fátima, né? A lei do inquilinato já previa, além, obviamente, daquela convenção processual típica da cláusula de eleição do foro, ela permitia, né, que locatário e locador pudessem pactuar, né, que as comunicações processuais e extraprocessuais, né, através de correspondências com aviso de recebimento, isso antes, inclusive, da alteração que tivemos na década de meados de 90, autorizando a citação postal. Então, ou seja, em 91, a gente já tinha citação com aviso de recebimento na lei de locações mediante convenção processual. E as inovações que aconteceram no CPC de 73, meados da década de 90, né, vieram posteriormente, né, tornando a citação, né, postal como regra em vez da citação postal de justiça. Também temos, né, a possibilidade, né, dessas comunicações serem realizadas na época por telex, né, ou facsímile. Olha quanto tempo, né? Eu me recordo, né, dessas facilidades. Um outro elemento importante que eu gostaria, aqui de destacar, né, que é a sensibilidade do legislador, que, ao mesmo tempo que ele promove a função repressiva do direito, ou seja, descumprida a norma, você aplica uma sanção, ele estimula, né, a conformidade da parte prima facie que inadimpliu, né, na sua posterior conformidade com a lei. Exemplo disso é quando ele isenta de responsabilidade de custas processuais e honorários advocatícios concedido ao locatário que desocupa voluntariamente o imóvel nas hipóteses do artigo 61. Então, isso são normas indutoras, chamadas por Norberto Bobbio de sanção premial. É interessante que essa técnica de sanção premial, né, foi adotada depois, em 1995, quando foi introduzido no direito processual brasileiro a chamada ação monitória, regulada, salvo engano, acho que era artigo 1102A até COD. Então, na ação monitória, né, aquele réu que cumpria
o mandado, a ordem, no caso de pagamento, né? Na ocasião, uma ação meritória só para cobrança de crédito, ele ficava dispensado no pagamento de custos e honorários. Então, olha como é que esse microsistema da lei de locações ele é inovador, seja nos trabalhos legislativos preparatórios, né? E como é importante esse elemento histórico, né? Para você entender a mens legis, né? Que é uma forma também de você interpretar o espírito da lei, além, obviamente, das interpretações finalísticas, sistemáticas, etc., literal. Né? Esse novo microsistema também harmonizou de forma acertada, à luz da metodologia civil constitucional, os valores da atividade econômica, da propriedade privada, com os valores extrapatrimoniais, da moradia, do trabalho, da proteção do idoso, no exemplo, portanto, do direito de preferência, privilegiando, portanto, no caso da sublocação total, né, aquele que se encontra no imóvel, né, e aquele locatário mais antigo e, por fim, né, aquele locatário mais idoso. Então, realmente, a lei do inquilinato ela estava e está em consonância com os valores maiores da Constituição Federal. Bem, pode passar. Ah, já está aqui. Bem, e aí onde é que eu vou entrar, né, com um pouco de novidade de debate? Que é tratar a sublocação, né, a definição dela como contrato derivado e coligado. Né? Por que é um contrato derivado e não um contrato acessório? Nesse ponto, eu vou me permitir discordar do professor Silvio. O professor Silvio, na obra dele, Comentários à Lei do Inquilinato, depois ele lançou aquela locação urbana de direito e processo, etc. e tal, ele sustentava que a sublocação, né, que está mencionada na seção 2ª, né, artigos 14 a 16 da Lei 8245, entretanto, que ao longo do texto a gente encontra diversas passagens, né, tais como no artigo 21 sobre o aluguel da locação, o próprio artigo 30, né, do direito de preferência, na ação renovatória, 51, 71, entendeu? Aplicando-se também as regras do artigo 45, né, que impõe a nulidade de pleno direito, né, em favor do sublocatário. Então, a rigor, a sublocação foi tratada por ele como um contrato acessório. E, na verdade, ela se trata de um contrato derivado. Ela não seria um acessório, né? Por quê? Né? A exemplo do contrato de fiança, né? É um contrato de garantia, porque ela deriva do contrato base de locação. Então, os direitos, né, do locador e locatário, né, eles refletem, em muita medida, a relação derivada, que ela é que surge, e, portanto, da nova relação que é subordinada, não acessória, né, ao contrato base. Né? A sublocação, portanto, ela deriva, ela nasce de um contrato base. E é interessante notar que o fato de haver essa sublocação, né, portanto, que nasceu desse contrato base, ela permite que, não, embora não haja identidade de partes nas duas relações, né, sublocação subordinada à locação, você tem relações, né, diretas com a responsabilidade subsidiária do sublocatário, né, em relação ao locador.
E, em algum momento, né, essa relação, né, ela se torna mais próxima na hipótese, por exemplo, da renovação compulsória na sublocação total, em que desaparece, portanto, aquela relação sublocatícia e o sublocatário, então, toma posição do locatário e sublocador na relação direta com o locador. E por que ela é coligada, né? A locação? Justamente pelo fato dela estar subordinada, né, à mesma racionalidade econômica. Tanto é que, na ausência de pagamento, né, pelo locatário dos encargos da locação, do aluguel de mais caro da locação, responde o sublocatário, né, de forma subsidiária. Bem, isso é importante também dizer, né, pelos reflexos, né, que teremos, que a ideia de que o contrato de sublocação não é acessório, mas derivado, em contradição na doutrina portuguesa, na doutrina espanhola e na doutrina italiana. Então, tecnicamente, é correto afirmar que o contrato de sublocação é um contrato derivado e coligado à locação. Não pode manter, por favor, é isso. E aí, como é que funciona, né, esses vínculos de coligação? Se num primeiro plano, olha que interessante, senhores, nós temos essa coligação do contrato de sublocação ao contrato de locação, derivado, porque nasce desse contrato base, e é coligado, né, em virtude dessa subordinação econômico-jurídico, você tem a possibilidade, né, de, no contrato de sublocação, formar outros vínculos contratuais, típicos e ou atípicos, tais como, por exemplo, o contrato de distribuição de combustíveis. Ou seja, é permitido, portanto, que junto com o vínculo da sublocação, eu venha somar a este um outro contrato típico ou atípico. De maneira que, neste caso, né, eu teria uma coligação não apenas horizontal, decorrente do contrato base, mas uma coligação também vertical, acrescida, portanto, de um outro contrato. Né? De maneira que este outro contrato de sublocação ele não seria uma mera sublocação pura, mas um contrato misto, em que você, a um só tempo, celebra a sublocação, acrescida de um outro contrato atípico ou típico. E nós vamos ver algumas hipóteses aqui. Né? A hipótese da sublocação, né? Que ela pode estar coligada ao contrato de distribuição de combustíveis, né? Sendo partes o proprietário, o possuidor do imóvel, o locador, a distribuidora de combustíveis na qualidade de locatária sublocadora e, por fim, a revendedora de combustíveis na qualidade de sublocatária. E, obviamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né? Se é um contrato complexo, contrato misto ou atípico, né? Ela reconhece que nesses vínculos, o que prepondera de forma mais relevante? O contrato de distribuição de combustível. Olha que interessante. Nessas relações combinadas, né, complexas, mistas ou atípicas, né, da sublocação, no caso não residencial comercial, o STJ vem dando maior ênfase à operação econômica da distribuição de combustíveis. Outro, a sublocação pode permanecer. Sublocação coligada ao contrato de franquia, ao franchising.
Foi mais ou menos na mesma época, né? A lei anterior, esqueci agora da lei, que também disciplinou a relação entre o franqueado e o franqueador, né? Que para alguns, inclusive, Paula Castelo Miguel, tem uma obra sobre a tese de doutorado dela, defendida em 2003, na PUC São Paulo, pelo orientador foi o Fábio Lhoa Coelho, em que ela tratou da hipótese de um contrato celebrado entre empresas e no qual uma das partes, né, que é mais vulnerável, estaria sujeita a uma proteção maior. Então, essa relação é muito interessante. Por quê? No caso ali, o contrato de sublocação, ele é concomitante, né, celebrado com um contrato de franquia. O contrato de franquia, né, professora Fátima, nada mais é do que, em última análise, né, um contrato de licença de uso de marca e de transferência de know-how. Basicamente isso. E aí você remunera o franqueador mediante o pagamento dos royalties. É isso. De igual modo, né, olha como é que é relevante. Na alteração que nós tivemos agora, recentemente, me lembrei que está aqui. A lei anterior era 8.955 de 94. Disciplinava, né, prima facie, essa relação franqueado e franqueador. A prática, não havia referência à sublocação na lei. A alteração da lei de franquia, a 13.966 de 2019, prevê, né, a figura da sublocação, inclusive, que eu vou falar mais à frente aqui, a possibilidade de você cobrar, né, um valor superior àquele do teto da locação. Ou seja, aquela restrição do artigo 21 da Lei 8245, ela fica superada. E eu explico por quê, de forma racional, e eu acho que, inclusive, esse artigo 21 mereceria uma modificação, um aperfeiçoamento de lei diferente. Bem, na sublocação coligada ao contrato de shopping center, né, também é uma outra operação interessante. Negócio jurídico de shopping center em que avulta, né, a autonomia privada das partes, disciplinada no artigo 54 da lei, né, no qual nós temos a figura do empreendedor, né, do shopping, né, o locador, o lojista indireto, né, o locatário sublocador e, por fim, o lojista direto, sublocatário. E a doutrina, ela diverge acerca da natureza jurídica deste vínculo ali entre eles. A gente entende, né, que, de fato, este vínculo entre eles, né, nós teríamos, portanto, uma coligação contratual no negócio jurídico do shopping center, de sorte que, né, deriva, portanto, de um contrato de sublocação a relação, né, ex-locato do lojista direto com um lojista indireto e, por sua vez, do lojista indireto com o empreendedor do shopping center, aplicando-se todas aquelas regras de responsabilidade subsidiária prevista aqui no artigo 14 a 16 da 8245. Por fim, também, isso é interessante, né, essa a chamada sublocação coligada ao contrato de locação em construção ajustada, o Build-to-Suit. O Build-to-Suit, né, é interessante. Ele é o 54A da lei, né? O Build-to-Suit, deixa eu ver aqui, tem 655. O Build-to-Suit, né, ele é um contrato atípico, né, posto que não tipificado em lei, né, os seus elementos essenciais, e introduzido por uma necessidade do mercado de você ter imóveis ajustados à necessidade, né, daquele que iria usá-lo,
e não tinham interesse de fazer esses investimentos, né? Daí porque qual é a racionalidade de você ter uma sublocação, né, coligada a um contrato do Milton Sulch? Ora, um investidor, por sua vez, que não seja o proprietário do imóvel, tem interesse em fazer esse investimento, de maneira que ele celebra um contrato de locação com o proprietário e, por sua vez, né, celebra um contrato de sublocação com um sublocador interessado naquele ajuste, né, que o imóvel vai sofrer das contas nas benfeitorias e construções. E essa operação econômica, portanto, atende perfeitamente, né, ao interesse, né, daquele sublocatário, sem qualquer ônus, né, de dispêndio do locador em promover esses ajustes e essas construções e benfeitorias necessárias, né, para a empresa interessada. Por fim, né, a figura da sublocação ajustada com opção de compra. Tá? Ou seja, de novo, locação na qual, né, eu vou transferir a opção de compra que o locatário tem para o sublocatário, que no final do dia é aquele que vai querer exercer, porque ele está na posse direta do imóvel. E é interessante que, neste caso aqui, quando eu estava estudando, preparando o artigo, Pontes de Miranda, que tem uma obra sobre locações não atualizada, já chamava a atenção da possibilidade desses contratos coligados da locação com a opção de compra. Ele não falava da sublocação com opção, mas da locação com opção e qualificava como contrato coligado. Próximo. Então, gente, para a gente concluir esse item 3, né, o contrato de sublocação não é um contrato acessório, como um contrato de garantia de fiança. Por quê? Porque ele tem os mesmos elementos do contrato base de locação. Ele estabelece, embora não haja identidade de partes, né, ele cria vínculos jurídicos, liames, né, entre a parte do contrato derivado e o contrato base, haja vista a responsabilidade subsidiária do sublocatário em relação ao locador, direito de preferência do artigo 30, a sublocação total, a ação renovatória diretamente do sublocatário em face do locador quando a sublocação é total. Então, são essas as distinções que me levaram a concluir que é um contrato derivado na esteira da doutrina estrangeira. E é um contrato coligado por conta dessa conexão da subordinação da função econômica e social. Bem, a sublocação ela é consentida, né? Enfim, o artigo 13 já fala sobre isso, né? Cessão da locação, a sublocação, o empréstimo do imóvel total ou parcialmente depende do consentimento prévio do locador. Não há menor dúvida. Se a sublocação é consentida, né, portanto, é assegurado ao sublocatário todos os direitos inerentes à posição dele, tais como a ação renovatória. Uma sublocação que não é consentida não assiste direito, portanto, a quem? Ao sublocatário, o direito de preferência, a tutela renovatória, direito potestativo, etc. Por outro lado, olha que interessante, a sublocação não consentida ou ilegítima, ela, embora não assegure direitos, ele sofre deveres. Por quê? Embora não consentida, o sublocatário ilegítimo responde também pelos débitos da locação. Interessante isso, né? E um detalhe que é a sublocação presumida, né?
que é aquela hipótese excepcional do artigo 101 do Código Civil, né, que, em algumas circunstâncias, você pode extrair do silêncio um efeito positivo, um efeito de consentimento. Eu sustento, por exemplo, né, que no artigo 13, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: desde que notificado por escrito pelo locatário, da ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, entre as quais a sublocação, o locador terá o prazo de 30 dias para se manifestar formalmente a sua oposição. Eu sustento que, neste caso aqui, né, quando ele diz que ele tem 30 dias para formalizar a sua oposição, o silêncio dele gera uma omissão qualificada, de maneira que essas circunstâncias permitem legitimar a situação jurídica do sublocatário no imóvel. Não obstante, inclusive, outros argumentos de reforço, né? Perigo contra facto próprio, etc. Mas isso demanda tempo, circunstâncias, etc. O fato é que esta norma aqui, né, ela confere segurança jurídica, né, ao sublocatário, né, na medida em que a omissão do locador, né, por falta de uma justificativa razoável na oposição, né, ela cria para o sublocatário uma situação legitimante da situação jurídica dele no imóvel. Vamos partir agora. A sublocação, ela pode ser parcial ou total. Ora, se a sublocação, né, artigo 30, né, ele fala assim: estando o imóvel sublocado em sua totalidade, a contrário senso, a sublocação ela pode ser parcial. Ora, se o imóvel não está sublocado em sua totalidade, quando assegura o direito de preferência, estando sublocado parcialmente, não é assegurado este direito de preferência do artigo 30. Eu tenho, depois das minhas ressalvas, em relação à minha proposta, né, de lei diferenda. Tá? Bem, a sublocação pode ser residencial, não residencial e mista. Detalhe: há uma jurisprudência, né, ou melhor, uma precedente do STJ, no sentido de, quando você tem uma locação mista, né, e prepondera no local também a moradia do locatário, né, em relação a terceiros, né, ela passa também a gozar de impenhorabilidade, né, daquela situação do direito fundamental à moradia. Então, mutatis mutandis, o que se aplica, portanto, né, a essa situação que é concedida, né, em favor da proteção do direito à moradia, na sublocação também haveria de ser privilegiada a situação de impenhorabilidade, né, como, por exemplo, a destinação dos frutos civis da locação ou da sublocação não residencial, quando vinculada a um financiamento para aquisição de um imóvel residencial, poderá esta receber a tutela jurídica de bem de família, assegurada, portanto, a sua impenhorabilidade. E eu cito aqui um precedente do STJ de 2016, da lavra do ministro Herman Benjamin, que caminha nesse sentido, e a hipótese era de uma execução fiscal. Vamos lá. Do aluguel na sublocação. Ainda tenho mais 5 minutos, né? 10 minutos. Gente, a gente sabe aqui, muito rapidamente, que o aluguel na sublocação, ele encontra um limite, né? O artigo 17, né, professora Fátima, diz o seguinte: é livre a conversão do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ao salário mínimo. Aí vem o artigo 21 e estabelece o teto. O aluguel da sublocação não poderia exceder da locação. Aí ressalva só as habitações coletivas multifamiliares, que não poderá ser o dobro do valor da locação. Essa parte final aqui não é problema, né? A questão seria em relação, né, à sublocação residencial.
digamos, das habitações coletivas. É possível, né? É racional você cobrar um valor, né, um aluguel superior ao da locação? Eu entendo que neste ponto, né, no qual prepondera o valor fundamental do direito à moradia, eu acredito que não seria possível, né, essa exploração do sublocador em desfavor do sublocatário. Entretanto, né, eu penso que essa restrição não encontraria racionalidade jurídica e econômica quando o imóvel é destinado para fins não residenciais. A nova lei de franquia, ela permite, né, um aluguel superior àquele da locação. É lei especial, não tem problema. E aí, como é que ficaria, portanto, outras situações nas quais a gente não tem um vínculo, né, de sublocação coligado, né, que não seja ao de franquia, seja, por exemplo, um build-to-suit? Eu acredito que nessas situações será possível demonstrar, né, o sublocador que realizou investimentos de vulto no entorno, né, enfim, e no próprio imóvel, de maneira a valorizar o imóvel e, portanto, justificar racionalmente, e aí tem toda uma fundamentação de índole constitucional, infraconstitucional, né, que eu cito aqui nesse meu artigo, né, de maneira que, neste caso específico, à luz de uma interpretação não literal do artigo 21, mas finalística e sistemática, permitir que nas locações e sublocações não residenciais seja possível superar o teto do valor da locação. E aí, para maiores referências, eu remeto aqui o artigo, quem tiver interesse de ler, está bem fundamentado. Pode passar. É a sublocação e responsabilidade subsidiária, né, que eu já falei, eu vou avançar aqui para a gente ir para o próximo. Efeitos instintivos da sublocação coligada à locação, né, que aí neste ponto, né, finda, resolvida, está muito claro aqui o artigo 15, rescindida ou finda a locação, né, qualquer que seja a sua causa, resolve suas sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocador, né, do sublocatário contra o sublocador. Né? Então, qualquer forma, né, de término do vínculo contratual, seja por inadimplemento do sublocador em face do locador, né, seja por qualquer outra causa superveniente, fato terceiro, etc. e tal, né, assistirá à razão, portanto, o direito à indenização do sublocatário em desfavor do sublocador. Vamos lá. Direito de preferência do sublocatário. Né? Aqui, eu vou direto aqui ao ponto do artigo 30. Né? O artigo 30 ele não trata da sublocação parcial. Eu acho que deveria tratar. E essa é a minha proposta de 10%. Né? Eu digo o seguinte, na minha proposta de inclusão, de modificação e aprimoramento do artigo 30. Eu sugiro acrescentar um parágrafo primeiro, dizendo o seguinte: na sublocação parcial de imóvel residencial, caberá preferência ao locatário e, em seguida, ao sublocatário. Parágrafo segundo. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá preferência ao locatário e, se for o caso, ao sublocatário mais antigo e da mesma data, o mais idoso. Acho, portanto, que nesse cenário, né, em que avulta a importância do valor fundamental do direito fundamental social à moradia, desconsiderar a sublocação parcial
não atende, né, à finalidade dessa lei, sobretudo a promoção do direito à moradia. Por isso que a minha proposta de lei diferente, ela se restringiu à sublocação parcial residencial e não a não residencial ou comercial. Vamos lá. 921. Registro da cláusula de vigência e averbação do direito de preferência na sublocação. A Lei 6.015/73, ela já prevê, né, a averbação do direito de preferência e o registro da cláusula de vigência quando houver. Em favor de quem? Em favor do locatário. Havendo, portanto, sublocação, seria possível eu fazer sublocatário, né, a inscrição em gênero, né, destes atos para assegurar a minha preferência enquanto sublocatário e a vigência do meu contrato? Sim, desde que fosse feita, né, no ato antecedente o registro da cláusula de vigência do contrato base, né, para que pudesse produzir efeitos em relação a eu, na qualidade de locatário, do contrato derivado coligado. Caminhando para o final. Eu já disse, né, que isso foi uma posição interessante. O Thiago Neves gostou dessa minha conclusão. O Fux, né, eu divergi aqui do professor Fux, né, na medida em que ele entendia que, havendo sublocação, né, e ação renovatória, né, a natureza da sentença, ele diz o seguinte: em princípio, não há qualquer conexão entre a ação do sublocatário parcial e do locatário quanto ao outro compartimento do imóvel, justifica eventual propositura simultânea pela afinidade das questões relativas à prova a serem produzidas. Aí o Fux sustenta, né, que essa seria uma sentença de natureza constitutiva, de modo que eu entendo que a sentença negativa, eu entendo que essa sentença seria de natureza constitutiva positiva, na medida em que o sublocatário ele terá direito a uma renovação compulsória e ocorrerá uma cessão da posição contratual do locatário em favor do sublocatário. Não haverá extinção daquele vínculo locatício, criando um novo vínculo, não. O que acontecerá diante da renovação compulsória é, por conseguinte, uma cessão compulsória ou obrigatória da posição contratual antes ocupada pelo locatário, sublocatário, locador, em favor do sublocatário. Isso é um tema muito interessante, porque envolve, em última análise, né, a eficácia das sentenças, né, do Pontes Miranda já tratava da classificação quinária, né, declaratória, constitutiva, positiva, negativa, condenatória, executiva, lato sensu e mandamental. E, por fim, né, chegando realmente ao fim, pedindo desculpas pelo passar o tempo, que é a questão da convenção de arbitragem no contrato de locação e sublocação. Né? É possível você, né, transferir uma convenção de arbitragem que foi pactuada entre o locador e o locatário, né, para o sublocador, locatário e o sublocatário? É possível eu alegar esta eficácia? Né? Eu entendo que sim. Há um precedente do STJ, né, de forma excepcional, né, que eu cito aqui, neste trabalho. E o fato de eu ter qualificado o contrato de sublocação como derivado e coligado, ele cai como uma luva nessa hipótese aqui. Porque o STJ, né, ele tem emprestado, né, um efeito
uma eficácia para além daqueles que pactuaram o contrato base em relação àqueles que figuram como contratantes nesse contrato coligado, né? E eu cito, inclusive, né, a doutrina aqui do Pedro Cavalcante Rocha, quem fez um estudo maravilhoso, né, acerca dessa eficácia para além dos contratantes, né, da cláusula compromissória atingido um contrato coligado. Então, senhores, gostaria de agradecer a atenção, o tempo dos senhores, e eu coloco aqui à disposição para responder eventuais dúvidas, questionamentos. Espero, em breve, retornar a essa casa do advogado imobiliário, né, com essa diretoria maravilhosa. Eu fico muito feliz, né, que eu tenho 22 anos aqui de ABAME e que eu possa ter mais 22 anos aí de ABAME. Assim seja. Amém. Amém. Doutor Frederico, com certeza, 22, 44, 68 e assim vai. Só temos que agradecer muito a sua presença aqui hoje, né, ter dado esse momento para os nossos associados de reflexão, de um tema empolgante, instigante, né, e com certeza estará aqui contribuindo muito os nossos associados que assistiram, que poderão também assistir, não nesse momento, mas através da nossa gravação, né, pelo acesso restrito como associado, e dizer que só temos a agradecer mesmo, ver se tem algumas perguntas. A doutora Amanda Magalhães pergunta qual o número do recurso mencionado. Sim, qual o recurso, doutor Frederico? Alô, eu mencionei alguns precedentes do STJ, né, tanto da imperabilidade do Herman, né, como também da eficácia extensiva, né, da cláusula compromissória à sublocação. Não sei qual que ela está comentando, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a doação de um exemplar, né, para a nossa biblioteca da ABAME. Que bom, que bom. Né? Isso é condição sine qua non. E a doutora Amanda, né? Isso, a doutora Amanda poderá depois, se quiser me mandar um e-mail, você pode passar meu e-mail para ela, né, que eu tenho o máximo prazer em respondê-lo. E os colegas depois poderão consultar aqui a obra, né, do nosso querido, em homenagem ao nosso querido Silvio. Que bom, que bom. Fico super feliz em receber essa obra aqui na nossa ABAME. Nós estamos nesse momento, inclusive, doutor Frederico, em campanha, nós estamos trazendo novas editoras, estamos aí fazendo um trabalho bem gigante no sentido de a gente melhorar cada vez mais a nossa biblioteca. Então, a chegada do seu livro vai ser muito bom para a nossa biblioteca, para a nossa associação. Eu posso fazer um comentário? Pois não. Quando eu era estagiário, depois advogado lá na Astra, né, sistema da Astra. Lembro, conheci seu pai lá. Exatamente. Meu pai era... APSA. Da APSA. Ainda era antiga APSA. Antiga era a APSA, né? E a Astra era coligada. Isso era o jurídico. Do grupo, exatamente. Era uma sociedade civil coligada à Auxiliadora Predial APSA. Mas quando eu era estagiário lá e depois me tornei advogado, né, e aí, enfim, em 2000 eu fui trabalhar em outro escritório, mas naquele período de um ano e meio como advogado lá da APSA, eu consultava muitos livros, entre os quais o livro do Darley Vilas Boas, que era um livro interessante, que tinha uma consolidação de vários precedentes, com uma jurisprudência muito bacana, em que ele abordava diversos assuntos interessantíssimos. Né? E eu perguntava, poxa, que bom esse senhor, né? Enfim, esse advogado, esse colega, ter feito esse trabalho maravilhoso,
na esteira do Teotônio, né? Que era obrigatório, né? Quem advogava, né? Enfim, o Teotônio Negrão, né? É um livro obrigatório, sobretudo de processo. De civil nem tanto, mas o de processo era obrigatório você ter o Teotônio Negrão, né? Então, ele fez esse trabalho maravilhoso, né? Que você tinha, né, diversos julgados e precedentes, etc. e tal. E que eu sempre complementava, né? Eu tinha 2 livros de cabeceira, né? Que era, obviamente, do Caio Mário. E, aliás, eu tinha, inclusive, o livro dele, né? Que estimulou aí a 4.591, que foi um trabalho dele chamado Propriedade Horizontal. Ele anterior, e tinha o do J. Nascimento Franco, que também era um outro craque de São Paulo, né, que complementava, né, os meus livros obrigatórios de consulta. Então, eu sou o Caio Mário, J. Nascimento Franco, e o nosso estimado Darley Vilas Boas. Eu quero, então, assim, talvez, a professora Fátima, propor aos nossos associados de resgatar, né, a história dessas pessoas que contribuíram, né, no passado e transmitir, né, para os jovens que não tiveram oportunidade, às vezes, de consultar esse material, de conviver com essas pessoas, né, para que possam conhecer um pouquinho da história, né, dessas pessoas que contribuíram e muito, né, aqui para o direito Com imobiliário. certeza, a gente sempre lembra, e você, não sei se você sabe, acho que o João Fernandes, acho que é o único nessa sala que, de repente, sabe dessa história. Eu tenho vários livros publicados, mas o meu primeiro livro que eu publiquei foi em 1995, e foi exatamente a pedido do nosso Calheiros Bonfim, que na época era o presidente do IAB, quando eu entrei no IAB, e em substituição da lei. Você lembra disso, João Fernandes? O meu livro, meu primeiro livro, tem o mesmo nome, porque era pela mesma editora, e precisava ter um novo autor falando sobre condomínio urbano. Então, meu primeiro livro é exatamente foi em substituição ao falecido Darley Vilas Boas, o condomínio urbano. Lembra disso? E aí, 3 anos depois, para minha felicidade, eu fui chamada pelo professor Caio Mário e fiquei praticamente até ao seu falecimento, sendo colaboradora dele na atualização de suas obras, né, o condomínio, incorporações, instituições de direito civil, o professor Caio Mário, né, fiquei com ele até o seu falecimento. Mas tudo começou quando eu substituí a obra da Lei Vilas Boas. Eu fui a autora que substituí a obra seguinte, logo após o falecimento dele, foi do Darley. Então, a gente sempre prestigia, sabe, doutor Frederico? Então, inclusive, na nossa biblioteca, nós temos o livro dele e tem o meu. O condomínio urbano do Darley Vilas Boas e o meu condomínio urbano já posterior. Foi a minha primeira obra, em 1995. Nossa Senhora, faz tempo, né? Então, assim, a gente sempre lembra todos os nossos autores, todos os nossos colaboradores, tanto que o auditório é o nome dele. E o nome do auditório foi proposição minha no conselho. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, a gente lembra, né, João Fernando? A gente não esquece, não. Então, a BAMI tem uma história, a BAMI é muito família, né? A gente sempre diz, desde a minha época como presidente da BAMI, você entrou em 2000, eu era presidente até o ano 2000, né? Eu saí em 2000. E a gente dizia sempre, desde aquela ocasião, que a BAMI era uma grande família, até hoje, né? A gente fala isso, tanto que a gente tem associados, Só para lembrar, cuidadores, né? Não tão antigas assim, nós estamos aqui devido à doutora Fátima. Hã? Nós estamos aqui devido à doutora Fátima. Por quê? Foi ela que comprou essa sede. É verdade. Ótimo. Que Maravilha. loucura, né? Essas histórias, causos, né, assim, elas têm que ser resgatadas, né, e documentadas, né, e faladas também, né, que eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria também de propor, em professora Fátima, presidente Alessandra, de resgatar um prêmio, né, a Tânia teve aqui, a Tânia Silva Pereira, né, nós fizemos uma homenagem, né,
Tânia veio na minha época. Não, ela teve aqui depois, quando a gente fez um prêmio, né, Caio Mário da Silva Pereira, e a gente, com este prêmio, nós homenageamos, na época, o professor Ricardo Lira. E eu acho que valeria a pena, né, aproveitando que o professor Caio Mário, né, o nosso mestre, né, do condomínio no Brasil, e sobretudo aqui no Rio de Janeiro, dessa premiação, né, eu posso resgatar esses anais, né, da gente promover um concurso de monografia. A gente já está com tempo. Já está acontecendo. Que ótimo. Já. Nós hoje, a nossa BAME, nós temos hoje, doutor Frederico, nós temos hoje um centro de estudos, que por homenagem ao nosso querido Capanema, né, infelizmente nos deixou, né, em 2020, quando o primeiro ato da nossa presidente Alessandra foi ela aceitar a minha sugestão como diretora jurídica de a gente criar um centro de estudos. Então, esse centro de estudos hoje ele tem várias atribuições. Uma delas é prêmio jurídico, que o primeiro prêmio jurídico da BAME foi instituído, acho que João Fernando deve lembrar, foi na minha gestão. Nós fizemos junto com a Noreg, né, com a Associação dos Notários e Registradores, que sempre foram um grande parceiro e que hoje está muito parceiro, inclusive o novo presidente que teve aqui semana passada, e também já está nos ajudando no prêmio jurídico. Nós já estamos com um prêmio jurídico que deve sair para o ENAI já esse ano. Nós temos hoje o Centro de Estudos com publicações de anais, né? Deve sair o primeiro até agosto, a primeira obra, né? E a gente está tentando efetivamente mostrar a BAME de forma nacional. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente tem tentado com vários parceiros, entre eles a Noreg, né, hoje muito presente, o MD, o IAB, agora entrando inclusive, né, dia 28 de agosto, meu grande amigo Sidney Sanches, né, que é meu amigo de infância, nos criamos desde um ano de idade, todo mundo junto. Então, assim, é um momento muito, muito mágico, que a gente está tendo resgate em termos de amizade e de profissão, né, para o mercado jurídico no Rio de Janeiro. Então, a gente está tendo já o prêmio jurídico, estamos tendo com a Inoré, tudo que aconteceu, né? Antes de 2000, na minha gestão, a doutora Alessandra comprou em toto a nossa ideia e a gente já está tendo. Agora vamos passar a ter de forma anual o prêmio jurídico, vamos ter as publicações dos nossos livros, publicações ABAME, né, com editora, tudo bonitinho, já contrato fechado, e resgatando o centro de estudos, né, não só com os cursos, com as palestras, resgatando a BAME itinerante. Já vamos fazer uma BAME itinerante agora, dia 2 de junho, a primeira BAME itinerante estadual. Já estamos com 2 ABAMEs itinerantes nacionais, uma em São Paulo e outra em Belo Horizonte, né, já agendadas, e com isso a gente está a ABAME como nacional. Né? A ABAME é a Associação Brasileira. Né? Então, a gente está resgatando isso tudo, que a ABAME ela não pode parar. E a gente deu sorte, doutor Felipe, de ter eu digo que a Alessandra é a Fátima de 20 anos atrás. Eu olho para ela assim, meu Deus, é igualzinha, ela é que nem eu. Né? Então, eu dei sorte nesse sentido, que a BAME, nesse momento, pós-pandemia, tinha que ter uma Alessandra, né, elétrica, e ela abraça todas as ideias, entendeu? Além de elétrica, extremamente gentil. Muito amiga, muito humana. Muito humana. Né? A BAME é prática. E assim, a gente está sempre buscando fazer exatamente esses convênios, esses convênios de reciprocidade, porque o que a gente precisa mesmo é fortalecer a advocacia. Né? A advocacia ela tem que estar unida e fortalecida, porque a cada dia que passa, a gente vem, né, sofrendo aí bastantes embates. Então, por exemplo, no dia que nós estivemos presentes, eu e o Daniel lá no IAB, no lançamento do seu livro, a gente já iniciou uma tratativa, porque a gente tem convênio da ABAME com o IAB. Uhum. A gente já iniciou uma tratativa de fazer o evento que você estava participando, que agora você me lembra lá que eles têm um projeto lá no IAB,
Tem. Do prelo, né? Tirando do prelo. Então, a gente está fazendo um convênio com a equipe do IAB Tirando do Prelo para a gente fazer um Tirando do Prelo do IAB na ABANI. Que vai ser o primeiro lançamento. Eu convidei a Fátima para ser o primeiro lançamento dela. Então, a gente vai ter o Tirando do Prelo do IAB na ABANI com os lançamentos também dos livros. E também uma coisa que a minha diretora de pedagógica, que eu adoro esse pedagógica, não falou, é que a gente também vai ter a gente também está trabalhando uma revista jurídica para os artigos, né? Nós estamos com mais de 15 comissões de trabalho. Sim. Com os jovens. E assim, o maior tem 2, já tem nossa revista jurídica. Agora, a gente pegou uma gestão, como bem disse a Fátima, um momento muito difícil, porque é um momento pós-pandemia que, na realidade, a gente está vivendo uma insegurança econômica muito grande, né? E a gente está voltando de um comportamento social que ninguém está entendendo muito bem como que é esse comportamento social, né? Porque é o presencial, é o híbrido, as pessoas estão voltando a se readaptar ao presencial e a gente está tendo que reaprender a como gerir determinadas instituições como a ABANI diante desse novo que a gente está vivendo. E diante de uma crise mundial, né? Então, os desafios têm sido muitos, mas, graças a Deus, aqui eu me sinto como um povo, cheio de braços, de tentáculos. É uma gestão descentralizada, tá? Eu procuro delegar a todos, eu preciso de todos os meus bancos trabalhando, até porque eu não vivo da ABANI, né? Eu do meu escritório, sou a cabeça do meu escritório. Então, a ABANI, a gente quer muito isso. E uma das coisas mais importantes que eu acho que tem nessa gestão é trazer esses novos advogados, renovar a casa. Tá? E, para isso, a gente tem que trazer atrativos para ele. Por isso que a gente tem trabalhado muito também nos convênios com a FIJAN, a gente está trabalhando em convênios com instituições como estou vendo o seu livro de contabilidade, a gente tem um convênio com o CNC, a gente está fazendo convênio com a FIJAN, SEBRAE, e várias instituições desse porte para a gente também fomentar os negócios na instituição. A gente quer trabalhar em empreendedorismo jurídico e fomentar negócios. Nossos advogados têm que firmar negócios. Aliás, conta comigo, porque eu sou próximo também do nosso diretor-presidente do Sebrae Rio, né, o Antônio Alvarenga. Né? Aliás, você esteve com ele, né? Eu vi que você tirou uma foto com outros secretários, né? Nós temos novidades aí em breve, né, para os advogados com sociedade individual, um projeto interessante que está evoluindo. Aliás, estive hoje, né, com o presidente Luciano e o presidente Antônio Alvarenga para resgatar esse projeto que o Sebrae tinha começado a modelar, desenhar com a OAB, né, sobretudo nesse pós-pandemia, né, em que é preciso capacitar, né, o advogado, né, de uma sociedade individual em relação às regras, né, contábeis, né, junto à Receita, né, entendeu? E também a sua formalização, né, junto à OAB, etc. E tal. Então, já noticio que isso vai acontecer em breve, vai ser muito importante a gente ter o apoio da ABANI, né? Sobretudo, não apenas para os novos advogados, né? Porque no final do dia, essa mudança, né, e a possibilidade do advogado ter essa sociedade individual, né, ela contempla o jovem, né, o de meia idade e o mais experiente. Não, quando a gente fala aqui jovem advogado, a gente fala do jovem advogado como um todo, porque o espírito jovem. O espírito jovem, porque todos nós estamos rejuvenescendo a cada dia no aprendizado da advocacia, porque cada dia a gente tem que aprender uma coisa nova. E a ABANI é Elixir da Juventude. Isso aí. Antes de eu entregar seu certificado, tem perguntas? Então, ela vai passar os elogios. E aí, doutor Frederico Braz, cada dia, cada evento da ABANI, a gente está entregando carteirinhas novas, chegando novos associados. Hoje a gente ainda tem uma carteirinha para entregar. Então, vamos aos elogios.
Eu entrego a carteirinha e depois eu entrego o certificado do doutor. Hoje, inclusive, entrou uma nova associada, que é do escritório da doutora Cândida. Ai, Adoro Cândida. Cândida é uma amiga fiel. Eu vou dizer assim, a gente tem muitos amigos. E a gente, inclusive, deve valorizar aqueles que são amigos e leais. A doutora Amanda Magalhães diz: parabéns pela assertiva exposição. A doutora Rimena, que também é nossa associada, falou: excelente palestra, Fred. O doutor Pedroso, que é do Conselho Deliberativo, explanou: excelente exposição do professor Price. Tranquila, didática e muito enriquecedora. Obrigada. Obrigado a todos vocês. vamos chamar aqui o Marcelo Gomes Guimarães para receber. Marcelo é meu aluno, preparatório da OAB, passou na OAB. Olha, está ingressando na. Isso que é importante, ingressando na carreira de advogado e já na OAB. Parabéns. Parabéns. Tudo bem, Marcos. Obrigado. E agora vamos agradecer ao nosso palestrante, Frederico Price, por essa palestra maravilhosa. Obrigado. Gente, hoje. Tirar aqui, a gente fica em pé. E depois nós vamos estar ali com o Manchinho e ele vai fazer o que está adquiriu o exemplar, ele vai autografar também. Obrigada. Seja benefícios. Doutor Emílio, doutor Pedroso, doutora Daniela Capanema, doutor Denis, doutora Tânia Fernandes, uma boa noite para todos, tá? Um forte abraço.